Querido Mestre Jesus, te agradecemos por essa reunião, pela possibilidade de estarmos juntos, aprendendo mais uma vez um pouco mais dos seus ensinamentos, das suas palavras, das mensagens daqueles que estão mais evoluídos do que nós e querem nos ajudar a encontrar um caminho melhor. Te agradecemos, Senhor, pela nossa vida, por todas as oportunidades, pelos benfeitores que nos acompanham. E te pedimos que na noite de hoje, todos nós, presentes, encarnados e desencarnados, possamos extrair do estudo uma melhor forma de viver e aplicar os conhecimentos que teremos hoje. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada, Ana. Obrigado a todos pela presença. Aqui. Nós tivemos que fazer uma troca na nossa programação e eu quem continuo a apresentação de hoje, dando continuidade à primeira parte da semana passada. Eu vou apresentar então hoje a segunda parte. Deixa eu só trocar aqui. Aqui, né? Aqui. Vocês estão vendo a tela cheia? Sim? Então vamos. Sim. Então, o nosso capítulo de estudo é o capítulo 3. Nós iniciamos o capítulo 3 na semana passada. Então, dando continuidade à segunda parte e retomando um finzinho do capítulo anterior, onde nós estudamos, né, as explicações de Gúbio sobre a proteção que nós temos do mundo espiritual. Nestes espíritos, como a Ana disse na prece, nós temos o amparo, nós temos o auxílio destes espíritos que estão mais avançados do que nós. Eles trabalham para o nosso progresso, eles trabalham para nos ajudar. E ele deixa muito claro neste início do capítulo a relação entre os seres, né? Entre todos nós, encarnados e desencarnados. Nós estamos sempre ligados entre nós encarnados, mas também com os nossos irmãos desencarnados, né? E ele diz que nós não fazemos nem ideia, né? Nós não suspeitamos a extensão dos cuidados que despertam no mundo espiritual. Então, esses espíritos que estão conosco, né? Eles estão sempre atentos às nossas necessidades, eles estão sempre atentos às nossas lutas, aos nossos obstáculos, e eles estão sempre prontos a nos auxiliarem. Ele diz que nós somos todos, né, corações ligados uns aos outros, e nós estamos sendo forjados pelas experiências terrestres. Então, as experiências que vivemos, né, a nossa vida no mundo está nos permitindo avançar, está nos permitindo evoluir espiritualmente. Ele diz que estes laços, eles podem ser, né, quando nós estamos conectados a outros espíritos, estes laços, eles podem ser ternos ou ríspidos, podem ser de amor ou de ódio, de simpatia ou de repulsão. Então, se nós temos laços de amor, né, com espíritos com os quais nós desenvolvemos, né, sentimentos, bons sentimentos, uma boa energia, nós estamos acorrentados, né, a estes espíritos. E
Ao contrário, se nós temos é, se nós causamos dor, se nós causamos sofrimentos, ou se sofremos a dor, né? Se fomos vítimas de erros, nós estamos também acorrentados a estes espíritos que, em algum momento do nosso passado, nós, né, tivemos esse tipo de relação, né? De ódio ou de dor. Então, é com os estudos vão nos permitindo a entender tudo isso e não nos esquecendo de que nós temos uma vida que nós não nos lembramos, a vida passada, né? E esta vida passada nos traz espíritos, né, através do amor, mas também através, né, de sentimentos menos bons, né? E as almas corporificadas na crosta guardam-se em passageiro sono, né, com o esquecimento temporário do passado. E este esquecimento, ele é necessário para que nós possamos aproveitar a nossa existência. Ele fala também, né, ele mostra que eles estão vindo para a crosta terrestre, eles têm um trabalho a ser realizado na crosta terrestre, e eles vêm em socorro de alguns espíritos, entre eles a Margarida. A Margarida, ela foi uma filha do Gúbio numa vida anterior. Então, esse é um dos casos que eles vêm em auxílio. E no finzinho do capítulo, né, ele vai dizer, ele mostra um lugar onde eles se reúnem, né, onde é um lugar onde eles se reúnem para prece, para as meditações, para os estudos. E ali acontece existem médiums de materialização naquele lugar, e eles então participam de um encontro, né, de uma materialização de um espírito que vem, né, de um plano espiritual superior ao que eles estão. E então ali se materializa uma mulher, ele descreve a materialização dela. Esta mulher, ela se encontra ali naquele lugar com as suas duas filhas. E então a primeira parte ali se encerra nesse momento em que ela se apresenta, ela se materializa através dos médiuns. Eram 20 médiuns de materialização ali presentes que permitiram a materialização deste espírito que chega do plano superior. As filhas estão ali naquele momento, elas estão muito emocionadas com a presença da mãe, e então começa a segunda parte. As meninas, então, elas começam elas chorando, elas começam a conversar com a mãe, dizendo que elas haviam insistido muito na rogativa, né, de poder falar com a mãe. Elas agradecem a proteção da mãe, porque ela diz, sem a tua proteção amorosa, a gente não teria como vencer as lutas do abismo. Elas deixam claro ali que elas seguem as recomendações da mãe, né? E elas têm uma tarefa nas zonas de serviço, então elas, por recomendações da mãe, que mostra ser um espírito superior, elas trabalham na zona de serviço e elas também ajudam, né? Tentam socorrer o pai. E o pai delas está mergulhado nas sombras. Isso há 6 anos que elas estão tentando socorrer o pai, né? E só que o pai, elas dizem que na conversa com a mãe, elas dizem que o pai escapa à influência das filhas, né? Que elas tentam influenciá-lo de uma forma renovadora, mas ele escapa, ele não se abre para essa ajuda, para esse auxílio que elas tentam dar, e ele se compraz na companhia de entidades que vampirizam as criaturas. Então, é um pai que está numa situação muito necessitada, e nós vamos entender o porquê. E elas dizem que o pai não recebe a atuação carinhosa, senão em forma de pensamentos vagos. Então, quando ele percebe a atuação das filhas de forma carinhosa, ele se desvencilha, né? De forma assim rápida, ele não demora muito tempo para ele se desvencilhar dos pensamentos que elas emitem, e ele procede como um louco.
Então ele grita, ele gesticula, né? Ele está no mundo espiritual inferior, né? E elas estão tentando ajudá-lo, né? Então elas dizem que ele está sempre colérico, ele se mostra irritado, ele grita blasfêmias e ele solicita o concurso de seres viciados, cujas radiações escuras se entrelaçam. Então ele está ligado a entidades sombrias, o pai das meninas, dizendo que ele prefere o contato dessas entidades ignorantes e infelizes e detestando a ternura que elas enviam a ele. Então a mãe, né, para ajudar as meninas e auxiliá-las, ela vai explicar a situação, né, dizendo que elas devem permanecer, né, elas não devem desistir de ajudar o pai, porque ele vai dizer, a mãe vai dizer que o sol ele combate a treva todos os dias e que elas devem continuar, né, tentando ajudar o pai até que elas consigam, né, de forma incessante, porque elas não estão sozinhas, né? A mãe, ela, sendo um espírito superior, ela está ajudando as filhas nessa tarefa. Então, ela vai dizer que as filhas devem desculpar o pai delas, né, e colaborarem juntas para que ele volte à luz. E ela diz uma frase muito bonita, né? Ela fala: se o Cristo trabalha por nós desde o princípio dos séculos, sem que possamos compreender a amplitude dos sacrifícios, o que dizer das nossas obrigações de amparo e tolerância uns para com os outros? Então, aqueles que precisam, né, precisam ser auxiliados, nós não podemos desistir deles, porque o Cristo nunca desistiu de nós. Então ela continua, né, explicando para as filhas, né, a necessidade de não desistirem do pai. Mas por que existe, né? Por que o pai está nessa condição? Ele, né, que se chama Cláudio, ele fez algo muito sério, né, para que a vida da família seguisse em tranquilidade material. Ele envenenou um sobrinho, né, para conseguir a riqueza material. E essa riqueza, ela ofereceu à família, né, educação e conforto durante a vida na Terra. Então, ele causou a morte de um sobrinho para se enriquecer. E o fato de terem feito isso, dele ter feito isso, a família pôde viver bem, né? E as filhas e a mãe tiveram a oportunidade de ter uma vida confortável, nunca lhes faltou nada. E por essa razão, ele é merecedor, né, da estima e da gratidão da mulher, da ex-esposa, né, e das duas filhas. Ele foi um pai, né, dedicado a elas e nunca hesitou da tentação que o levou a infernal compromisso, né, matando o próprio sobrinho. Esse ato que ele cometeu fez com que ele passasse uma vida muito infeliz, né, com o arrependimento, né, com a amargura de ter feito isso. Ele, apesar de ter garantido a sobrevivência da família, né, a felicidade e o bem-estar da família, ele viveu durante 40 anos consecutivos entre o remorso e o sofrimento, psiquicamente sintonizado com espíritos maliciosos e vingativos das sombras. Então, ele teve uma vida infernal, né, devido ao erro que ele cometeu, né? Mas que na realidade, essas aflições pelas quais ele passou, né, por ele ter vivido desta forma, permitiu que elas tivessem uma vida de conforto e elas estão hoje numa situação espiritual muito melhor do que a do pai, né? Porque ele viveu, as consequências do ato dele de assassínio e de violência. Então, o pai ele se prejudicou espiritualmente, né, depois de ter feito isso, mas possibilitou que as filhas e a esposa pudessem ter uma vida mais proveitosa e elas tiveram a oportunidade de estudar, de crescer, né, e de caminharem, né, de evoluírem espiritualmente. Mas o que acontece, né? É, quando essa mulher que se materializou, mostrando ser um espírito que já está iluminado,
ela vai dizer, né, o que vale para nós a paisagem celestial sem a libertação daqueles que amamos. Então, ela está numa condição espiritual muito superior, né? Ela já faz parte, né, de um mundo espiritual superior. Mas ela não tem o coração tranquilo, porque o pai das filhas dela, que foi o marido dela, vive ainda numa situação de tormento, de sofrimento. Então, o coração dela não descansa, né? Porque são corações, que se amam. Então, ela vai dizer que não adianta, né, elas evoluírem e deixarem o pai para trás, elas precisam auxiliá-lo. Então, eu fiquei pensando nessa parte aqui, né, o quanto tempo, o que a gente estuda sempre é a respeito, né, desses espíritos que muitos espíritos progridem, né, espiritualmente, mas deixando para trás seres amados. Então, por isso que os espíritos voltam, porque eles voltam para auxiliar aqueles que ficaram para trás. E é o que ela está explicando para as filhas, né? Porque elas poderiam gozar de um lugar, né, nas esferas superiores, nas esferas resplandecentes, ouvindo-los em harmonia indefinível, numa situação de destaque, adquirida, mas adquirida à custa daquele que está desfalecendo nas trevas. Então, na verdade, não seria justo elas viverem, né, e esquecendo o pai numa situação ainda tão difícil de tanto sofrimento. E ela vai dizer, explicando isso para as filhas, que o Senhor não pode abençoar uma aventura colhida ao preço de angústias para aqueles que nolas deram, né? Foi a atitude dele, né, que permitiu que elas avançassem, né, tendo uma vida mais tranquila. E ela diz que ela está convencida de que há mais grandeza no anjo que desce ao inferno para salvar os filhos de Deus, transviados e sofredores, do que o mensageiro espiritual que se dá pressa em comparecer ante o trono do Eterno para louvá-lo com o esquecimento dos próprios benfeitores. Então, não existe céu para aqueles que estão deixando os seres amados no inferno. Então, por isso que ela está, né, as meninas e elas estão planejando uma volta ao mundo, né, uma reencarnação, onde elas poderão auxiliar o pai. Ouvidemos o que hoje somos para socorrer os que, com o propósito de nos servirem, resvalaram a despenhadeiro sinistro e tormentoso. Saudemos nossas dívidas secretas com abnegação e devotamento. Então, é o convite, né, a que elas se juntem, né, as três, para auxiliarem o pai que cometeu o crime. E aqui fica muito claro, né, quando alguém faz um erro na família e envolve muita gente, né, porque ele fez um erro, é, e elas estão presas à situação ainda, né, tentando ajudá-lo. Então, uma pessoa às vezes faz o erro, mas os corações que estão ligados àquele que cometeu o erro também sofrem as consequências, porque uma vez que os corações estão ligados, a desvinculação não é possível mais. Então, é aquela obrigação e o carinho, né? A abnegação para poder vir em socorro daqueles que ficaram para trás. E esse é o trabalho, né, dos benfeitores. Então, ela começa a descrever qual é o plano. Ela vai reencarnar, né? Essa mulher ali não diz o nome dela. Vou chamá-la de Clara. A Clara, ela vai reencarnar e ela vai receber o Antônio, que foi o sobrinho envenenado, como filho. Ela vai se unir novamente em matrimônio com o Cláudio, que foi o marido dela nessa vida onde ele cometeu esse crime. E ela vai receber vários filhos. Ela vai ser uma família muito grande. Então, ela vai receber o Antônio, que foi o sobrinho envenenado, vai receber outros seis espíritos aos quais ele está vinculado. O Antônio está vinculado nas sombras a seis espíritos.
Então, ela vai receber o Antônio mais 6 espíritos, que são sete filhos, e vai receber as 2 filhas, né, com quem ela está conversando nesse momento. E ela disse que ela se comprometeu a acolher, né, como mãe, para que ela pudesse trazer à vida deles, né, a ideia de Deus e poder oferecer a esses espíritos uma oportunidade de renovação. Então, meu afeto, ela vai dizer, né, nesse planejamento reencarnatório, ela vai dizer: meu afeto reinará dificilmente num lar repleto de corações menos afins com o meu. Então, ela vai ter 7 filhos que terão corações não afinados com o dela, né? Porque são ainda espíritos que estão em condições muito difíceis. Então, ela já tem consciência, né, de que ela vai ter uma vida de sacrifício. Muitas vezes ela vai lidar com a discórdia e com a tentação, mas ela sente que ela vai conquistar a cooperação abençoada aquela paz que Cláudio sonhou para nós e que ele próprio não desfrutou. Mas para que ela coloque esse plano reencarnatório em ação, ela precisa da ajuda das filhas, porque ela precisa eh, trazer, né, o Antônio, fazer com que ele esteja em condições de reencarnar, né, e reajustar-se, e também o Cláudio também precisa ainda de auxílio para poder reencarnar, porque eles ainda estão em difíceis condições. Então, para que essa reencarnação aconteça, é preciso que o Cláudio ainda seja tocado, é preciso que o Antônio seja tocado. Então, olha o tempo que leva para um planejamento reencarnatório, para que a família possa se reunir. Então, tem que vir o Cláudio primeiro, depois ela, e depois os filhos que vão nascer mais à frente. Então, são muitos e muitos anos para um reajuste, né? Um reajuste de um espírito que cometeu um erro grave como o que ele fez. Então ela vai pedir para as filhas, né, que não desanimem, que o tempo é a mais preciosa dádiva do Senhor e o tempo vai auxiliá-las, né, que com o tempo elas vão conseguir fazer este trabalho de lapidação. O Cláudio vai, no momento em que ele estiver renovado, eles vão receber estes filhos. E ela diz que as 2 meninas reencarnando serão para ela como 2 flores, onde no perfume dessas filhas ela vai encontrar, né, um pouco de energia necessária para ela que ela persevere até o fim. Ela diz ainda que as 2 meninas vão compensá-la, né, de todas as canseiras na vida física e que juntas, pelo amor imperecível, trabalharão sustentadas pela recordação, embora imprecisa, da gloriosa vida espiritual que um dia nos acolherá felizes e triunfantes. Então, é um plano que está sendo traçado, né, entre mãe e filhas numa vida de luta, numa vida em que eles, né, devido à situação espiritual desses espíritos, será uma vida difícil. E ela diz: lembremos-nos de Jesus e avancemos, né? Sempre junto de Jesus que fortalece e que permite as retificações. Nesse momento, né, a mãe se despede das filhas e como assim como ela apareceu, ela também desaparece ao olhar deles, numa onda de neblina. E o André Luiz, naquele momento, né, ele faz uma reflexão, né, ele reflete que, mais uma vez, estas medidas que são, isso que ele presenciou, né, todas essas medidas planejadas e pacientemente executadas pelo plano espiritual, para que aconteça esse encontro, né, de uma família, ele lastima não ter conhecido tudo isso antes, né? Porque ele viveu também no passado uma vida em que ele não tinha esse conhecimento. Então ele vai dizer, né? Pelos que se angelizam nas virtudes do céu, lastimando intimamente as oportunidades perdidas no outro tempo, quando o verdadeiro entendimento da vida não me felicitava o espírito. Então, quando ele não tinha o conhecimento espiritual e ele viveu uma vida também longe, né, desse conhecimento e também viveu as consequências da ignorância. Naquele momento, então, surge uma outra mensageira, né, revestida de luz,
Dos olhos dela irradiava doce magnetismo santificante. Ele descreve, né, os trajes daquele espírito. Também uma luz, né, azul radiosa. Ela desceu de forma ereta e digna. E ele percebeu que ela estava procurando alguém, né? E ela encontra. O olhar dela se para no Gúbio, né? Esse espírito que chega nesse momento se chama Matilde. E ela vai dizer então para o Gúbio: agradeço-te o concurso dadivoso. Creio haver chegado o instante de aceitar-te a ajuda fraterna. Então, ela está pedindo ajuda ao Gúbio para que eles possam interceder em favor do Gregório. O Gregório o personagem principal deste livro, né? E a Matilde é mãe dele. Então, ela vai dizer que ela está esperando há séculos pela renovação e a penitência dele. Então, é uma mãe também já espiritualmente superior, e ela está tentando influenciar o filho há séculos. Mas durante todo esse tempo, ele muito fechado e ela não conseguia, né, tocá-lo, ela não conseguia se aproximar dele. Porque e ela vai falar um pouco, né, quem é o Gregório. Ele é impressionado pelos imensos recursos do poder num passado distante, né? Então foi alguém que teve muito poder na sua vida na Terra e por ter esse poder, né, e esses recursos, ele cometeu hediondos crimes da inteligência. Então é um espírito muito inteligente e é um espírito ainda vinculado ao mal, ao crime. Aqui ela vai então falar um pouco do Gregório, que ele está internado em perigosa organização de transviados morais. Ele especializou-se depois da morte em oprimir ignorantes e infelizes. Então, é alguém que está numa posição ainda no mundo espiritual. Ele tem uma falange de espíritos que ele controla. E é o que nós vamos ver, né, no longo desse livro, porque ele insiste ainda em oprimir, né, esses espíritos ignorantes e infelizes. E pelo endurecimento do coração, ele conquistou a confiança de gênios cruéis, desempenhando presentemente a detestável função de grande sacerdote em mistérios escuros. Ele chefia condenável falange de centenas de outros espíritos desditosos, cristalizados no mal, e que lhe obedecem com deplorável cegueira e quase absoluta fidelidade. Ele agravou o passivo de suas dívidas clamorosas, trazidas da insânia terrestre, e vem sendo instrumento infeliz nas mãos de inimigos do bem, poderosos e ingratos. E há 50 anos, porém, né, ela vai dizer que há 50 anos que ela consegue agora aproximar-se dele mentalmente. Então, ele é um espírito que está há muito tempo nessas condições e que nos últimos 50 anos ela conseguiu algo, né, essa aproximação dele mental, mas ainda não chegou a socorrê-lo. Então, ela vem pedir esta ajuda e na próxima semana a gente continua para entender essa história. Gregório. Bom, obrigado, Giovana. Então, abrimos para as nossas reflexões em grupo. Se houver alguém que queira se lançar, senão Yuri, Depois Daniel. e depois. Oi, boa noite. Obrigada, viu? Muito, muito claro. Uma das coisas que chamou a minha atenção é esse respeito, não, pelo livre-arbítrio, porque assim, enquanto o espírito não quer sair do buraco, as pessoas, os benfeitores, neste caso as filhas dele, estão aí ajudando, 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 mas
ele prefere, não, o contato dessas entidades mais ignorantes, mais infelizes. Então, Cláudio tem esse, não, não fala livre-arbítrio, ah? Em português é outra coisa, sim? Hum, Arbítrio, Tá livre-arbítrio. certo, Livre-arbítrio. nós entendemos. Livre-arbítrio, já, desculpe. Então, ele escolhe assim conscientemente, não, a companhia destas pessoas. Então, acho que é claro que as filhas não podem violar essa escola dele, porque me fez pensar muito como os alcoólicos, são as pessoas que têm o vício, não podem, não se pode não obrigá-los a beber, mas podem levá-lo ao médico, tratá-lo com amor e tudo isso, mas a decisão da pessoa, do espírito, é o primeiro passo, não? Inclusive aqui no caso do Cláudio, ele tem que ter essa escola de dizer, ok, eu preciso ajuda, eu quero ajuda, e bom, uma das coisas é isso que chamou minha atenção, é, o amor da mãe, do sacrifício, me fez pensar muito Alcione, não, do livro Renúncia, que também é um espírito superior, ela volta para ajudar a seu namorado, então esse espírito vai ajudar a tantas pessoas, então, para nós, não entendemos como espíritos assim, tão elevados, e quer venir ainda na carne, no sofrimento e todo. Eu não sei se eu escolheria agora. Eu, iria, eu pensaria muito nas pessoas, mas é meu estado, mas sabemos que espíritos assim, eles pensam muito nas pessoas amadas. Eu pensei também no Dr. Becerra, que ele também foi apresentado para ele passar outro plano, e ele, com tantos corações aqui, como eles poderiam ser felizes, sabe? Então, acho que isso por um momento. Eu pensei também no Gregório, como a dúvida é um primeiro passo aí para essa aproximação, de que existe algo melhor, que no caso de Gregório já existe um pouco, mas no caso de Cláudio ainda não chegou a esse estado. Isso, obrigada. Obrigado, Yuri. Daniel? Boa noite. Eu fiquei sobre essa última história do Gregório. Me chamou a atenção que uma vez mãe, sempre mãe, né? Você vê, por séculos, né? Esperando um filho. E, mas isso eu achei muito interessante, né? Eu achei a palavra que ela escreveu aqui, o tédio, né? Ele estava entediado, que ele já estava vendo aquelas maldades que ele fazia, já não estava, né? Eu achei muito interessante isso, que o TED já é um momento que percebe que é um momento bom para ter uma aproximação mental, né? Então, 50, nossa, essa parte eu achei muito interessante, mas eu queria comentar quando ela escreve, que ele falou aqui que estou convencida de que há mais grandeza no anjo que desce ao inferno para salvar os filhos de Deus, transviados e sofredores, do que no mensageiro espiritual que se dá pressa em comparecer ante ao trono do Eterno para louvá-lo. Eu achei muito. Agora eu não lembro em qual livro que nós lemos, que tem uma passagem que um dos, um dos palestrantes conta que ele estava caminhando e subindo uma montanha. E aí ele foi subindo, subindo, subindo. E aí ele começou a ver anjos descendo, falanges assim. E aí ele ficou pensando por que eles estavam fazendo, porque eles estavam descendo. Aí ele falou que eles estavam indo ajudar Jesus, que tinha descido à terra. Eu não lembro, mas eu acho que é mais ou menos essa história. Eu achei tão bonito, eu achei isso tão lindo. Aí, quando eu li essa parte, eu lembrei desse trecho que eu não lembro qual que é o livro, mas é isso. Show. Eu acho que foi no Obreiros da Vida Eterna, né? É onde ele diz que
que a maior alegria dos céus é tirar alguém do inferno, né? Então, tem uma história também de, não sei, eu não sei onde que está nesse livro, a gente vai lendo, teria que anotar, né, em que livro, mas ele conta quando Simão Pedro, né, chega no mundo espiritual e Simão Pedro encontra Jesus e fala ai, que não estava ansioso para chegar, né, e estar perto de Jesus e descansar. E aí Jesus fala, Pedro, você merece ficar, né, num lugar bonito, descansar pela vida que você teve, mas você pode ficar aqui tranquilo, mas eu estou indo socorrer os nossos, aqueles que estão vivendo, em luto e sofrimento. E aí Pedro segue Jesus para auxiliá-lo também. Então, esses espíritos, eles estão trabalhando, né? Estão trabalhando porque, como Jesus disse, nenhuma das ovelhas, né, que Deus lhe confiou ficará perdida. Então, ele está trabalhando para resgatar, né, a cada um de nós, né, essas ovelhinhas desgarradas. Adriana, depois Karen. É, é muito interessante, né, esse capítulo. Achei bem comovente, assim, ver essa relação, né, entre a mãe e essas duas filhas, tudo. Mas eu achei interessante quando ela fala, né, essa questão do como ser feliz, né, lá no, no, onde ela está, né, esquecendo para trás as pessoas que ela amou no passado, né? E a gratidão que ela tem por ele, mesmo tendo cometido um crime, né? Mas ela disse que eu achei interessante, ela usou o termo ingratidão, né? Você deixar para trás uma pessoa que te ajudou no passado, que é uma grande ingratidão. Então, é isso, né? É só isso que eu queria comentar. Eu pensei muito nessa questão e quando a gente, às vezes, por exemplo, pensei muito assim, às vezes, no meu pai, e tudo, eu falei, eu tenho que orar muito por ele, né? Porque eu não sei onde ele está. Eu tenho assim dentro de mim que eu acho que ele deve estar, que ele está com muito, passando por muita necessidade. Eu tenho essa sensação e que eu tenho que orar muito por ele, porque ele foi um pai tão bom para mim. Ele me ensinou tanta coisa, né? Me deu uma base tão boa que seria muita ingratidão minha eu esquecer dele, né? E não fazer isso. Então me fez pensar muito, sabe? Até me deixou emocionada porque foi uma coisa que me tocou muito essa parte do livro. Obrigada, gente. Obrigado, Adriana. Karen. Hola, buenas noches. Sí, a mí me pasó algo similar a lo que comentaba Adriana. Esa parte también a mí me llamó mucho la atención de cómo ser felices nosotros sabiendo que las personas que amamos están sufriendo. Y me hizo sentir muy egoísta, la verdad. Me sentí muy, muy egoísta porque pensé igual en algunos familiares que yo sé que están muy alejados de Dios y lejos de querer entender la doctrina. Y, y realmente como me puse a pensar cómo reaccionaría yo, ¿no? Cuando llegara mi momento del desencarne, antes de leer este capítulo, pues yo decía, bueno, yo voy a intentar trabajar donde sea que me toque estar, ¿no? Pero después de leer esto dije como, ¿y cómo voy a dejar justamente a mis familiares tal vez alejados de todo este conocimiento, ¿no? Así como que me hizo darme cuenta que yo ya estaba pensando en mí desde un inicio, realmente no estaba pensando en los demás y sí me hizo reflexionar mucho también la parte de cómo todo está estructurado, cómo sabemos que venimos aquí con una misión
pero el hecho de pensar cómo está estructurada nuestra familia, ¿no? Yo me pongo a pensar cuál es mi papel con mi madre, con mi padre, con mis hermanos, eh, el hecho de sentir que tal vez no estoy cumpliendo, no estoy haciendo más de lo que tal vez me toca, ya que solo mi mamá y yo entramos a los estudios, ¿no? Ella entra al estudio del domingo y pues yo acá con ustedes y aún así siento que me falta tanto por compartirles, tanto por yo estudiar, por prepararme y pensar que tal vez no me alcance el tiempo, ¿no? Como en esta vida para poder transmitirles también a ellos. Y, y siempre que estudio o estudiamos algo así, me hace ponerme muy nerviosa por, pues tal vez los hijos que yo vaya a tener, ¿no? ¿Qué espíritus van a ser? Si yo voy a estar lista o preparada para apoyarlos tal vez en las pruebas que tienen que cumplir. Entonces, como que me entra esa pequeña preocupación de cuál será mi deuda con ellos o ellos conmigo, así como que es incertidumbre más que nada, pero bueno, por algo seguimos aquí estudiando. Gracias. Obrigado, Karen. É tudo muito, tudo muito complexo, né? Nós temos que, por exemplo, se nós analisarmos a questão do livre-arbítrio nesse contexto, né? É, por exemplo, nós vemos, né, se nós conversarmos com um advogado, um juiz, nós vemos como é complexo, né, você julgar, como é complexo você. A justiça humana, ela está muito longe, né? Ela faz o que ela pode, mas se você analisar um caso desse, né, você tem ideia da complexidade e nós vamos entender porque só Deus pode julgar, né? Por exemplo, ele cometeu um crime, né? Ele poderia. Como é que foi julgado isso? Né? A esposa está dizendo, ele pensou em nós. Ele pensou no nosso bem-estar e no nosso conforto. E se ele tivesse pensado só nele, em ter dinheiro? Né? As consequências seriam outras. Ela está escolhendo, ele cometeu um crime, né? Mas ele poderia ter escolhido, né, se recuperar desse crime, mas ele não escolheu. Ele, no plano espiritual, né, continuou no caminho que estava. Ela vai reencarnar, mas alguém obrigou-a a ter todos esses filhos? Ela é responsável pelas amizades que ele fez? Então vejam a complexidade, né? Então, por exemplo, a Yuri falou, eu não escolheria isso, nem eu. Mas a gente está falando de que tipo de espírito, né? Então, é um tipo de alma que diz, né, eu vou para a Terra para sofrer, eu aceito, e já que é para ir, né, eu vou fazer tudo que eu posso de uma vez, né? Porque sabe Deus quando ela voltará a reencarnar, né? Depois de uma encarnação dessa. Ela vai receber 9 Ela filhos, vai né? receber 9 filhos, né? André Luiz está contando uma história que provavelmente aconteceu lá nos idos dos anos 20, 30, né? É, que já devia estar em curso e com os espíritos que reencarnaram já velhos e, né? Porque foi na época em que se tinha 9, 10 filhos, né? Então, tudo é muito relativo, né? Nós não podemos ver nessas histórias padrões universais, mas histórias que nos mostram, né, a altura que tem alguns espíritos, né, e como os laços que nos unem uns aos outros podem nos levar, né, a, da parte dele, impor todo esse sofrimento à família, quer dizer, ele está impondo esse sofrimento à esposa e às filhas que vão reencarnar com ele. E, ao mesmo tempo, né,
mostra o amor e a compaixão que tem estes que o amam, né, para aceitar, né, voltar à Terra e atravessar toda essa fase de lutas para recuperar essas almas, né, e recuperar esses dois principalmente. Então, essa mulher vai viver num lar no qual ela vai ser provavelmente profundamente infeliz, né? Vendo filhos difíceis, né? Vendo Tendo filhos filhos difíceis. difíceis que não ouvem, que não mais, ao mesmo tempo, ela vai dar a eles uma chance de sair daquela situação de miséria no plano espiritual. São almas de grande elevação, né? São aqueles pilares de famílias, né? Que muitas vezes nós nem percebemos, mas são estas almas que são os pilares, né, da família. E quase sempre nós percebemos quando eles não estão mais lá, né? Aí tudo começa a desmoronar. Então, é muito complexo, né? Está em jogo a liberdade de cada um deles e a justiça divina, né, está agindo de modo a fazer o melhor para todos, né? Mas não é fácil, né? Não é fácil julgar tudo isso. Oi, Luciana, e depois a Yuri. Boa noite, obrigada, Gi, muito bom, muito clara a apresentação. Mais uma vez, eu fico pensando o quanto esse conhecimento poderia evitar sofrimentos, né? Quantos exemplos a gente vê, né, na minha própria família, já vi vários exemplos de você vê ali relacionamentos que são difíceis e as pessoas parecem nunca se acertar, e daí briga, né, e a gente fica vendo aquilo e fica pensando quanta perda de tempo, né? Quanto desperdício, né? E se as pessoas tivessem essa noção, né, de todo esse planejamento que muitas vezes uma encarnação demanda, né? Quanto planejamento, quanta dificuldade, esse exemplo aí do Cláudio com a família, quantos anos planejando, quanto sacrifício, né, da mulher e das filhas, e então, assim, se as pessoas soubessem, né, elas estão numa situação, muitas vezes, numa situação de uma família, com um familiar, com um filho, um irmão, não importa, mas o quanto isso evitaria muito sofrimento, né? Então é impressionante assim os ensinamentos que a gente tem na doutrina espírita, como nós somos privilegiados. Toda vez isso me vem assim à mente, como nós somos privilegiados e o quanto é importante dividir esse conhecimento. Obrigado, Luciana. Yuri. Sim, César, eu havia escrito aqui uma reflexão que o mesmo que você falou quando eu escrevi assim, crime é crime, no sentido que ele fez o crime por uma boa razão, poderíamos dizer que uma razão nobre, porque ele queria o melhor para sua mulher e para suas filhas, mas a gente sabe que Deus toma em conta, tem em conta os atenuantes e os agravantes, né? Então, se ele houvesse arrependido, a colheita poderia ser muito diferente, mesmo que crime é crime, não é? Poderia ser diferente, mas ele não se arrependeu, ele estava no remorso, porque fala que estava 40 anos no remorso e o sofrimento. Então, como sempre, temos essas duas portas, não? Ele em vez de arrependeu, ele foi no lado oposto, que é a rebeldia e tudo isso. Não, mas você falou muito bem que Deus julga tudo, somente Ele pode julgar, né? E, mas nesse caso, por exemplo, porque podemos dizer que relativamente ele tem uma boa colheita, no sentido que ele vai reencarnar e vai estar com um espírito muito elevado e vai poder ajudar a outras pessoas. Então a gente pode ver que eh, a bondade, não, a providência divina, Deus como é bom, porque
ele poderia passar muitos anos no sofrimento, muitos anos, mas, se, no entanto, ele vai ser ajudado. Então, ele vai pagar por as faltas, não, as consequências dos erros, mas essa escolha, como é, faz a diferença, né? Obrigada. Obrigado, Yuri. Hoje uma pessoa nos perguntou, né, se nós podemos dividir o nosso planejamento reencarnatório em mais de uma reencarnação. Esse seria um caso, né? Por exemplo, ela poderia reencarnar, ter as filhas, receber, né, o sobrinho, eh, eles poderiam receber esses espíritos que estavam, né, com o pai, eh, numa- já como filhos deles, netos, né, do casal. Enfim, há possibilidades, né? Não tem lugar nenhum que está escrito que isso deve ser feito assim. Isso é uma escolha destes espíritos e, sobretudo, dela, né? Que é aqui está na cabeça do processo, né? Na condução do processo. Então, nós vemos também até que ponto o livre-arbítrio dos que estão implicados no processo, né? É realmente um livre-arbítrio, por exemplo. Eles foram deixados, né, livres. Faz 6 anos que as meninas estão tentando, né, demover o pai daquela situação. Faz 6 anos que elas estão tentando, não quer dizer que faz 6 anos que ele está, né, desencarnado. É, e elas estão fazendo o que podem, mas eles, como é que serão levados, né? Então, eles vão tentar demovê-lo dessa situação para que ele concorde com a reencarnação, né, aceite se preparar. Mas e os 6 que estão com ele, né? Vão ser demovidos? Vão ser levados compulsoriamente à reencarnação? Vão nascer em que estado? Né? Os 6 vão ser exatamente a mesma coisa ou um deles vai acordar e vai ajudar no processo? Veja que tudo isso é imprevisível, né? Mas uma vez que o plano foi colocado em ação, ele foi colocado em ação por determinação superior, né? Esse espírito tem uma condição de superioridade que lhe permite, né, coordenar um processo desse de modo a que seja o melhor para todos nesse grupo, né? E não um reflexo da sua vontade ou dos seus caprichos, né? Ela é tão superior que ela é uma desencarnada para o nível de nosso lar, né? Não só uma desencarnada, mas uma desencarnada superior, né? Porque ela precisou de médiuns de materialização de nosso lar para poder se apresentar, né, às filhas. Então, isso mostra em que nível ela está, né? Não sei se estavam em nosso lar, Nós não sabemos se está em nosso lar, não né? Estamos estão no supondo, caminho da crosta já, né? né? Você ia falar Eu ia falar como é difícil, né? Porque a Lu falou, né? Quantos problemas de família a gente tem, né? E às vezes você vê problemas que às vezes as pessoas não, algumas das pessoas não estão abertas a resolver. Porque para que tudo corra bem, é preciso que todos façam o esforço de fazer o melhor, que todos numa família, né, nas relações, façam esse trabalho de melhora interior, né, de boa vontade para ser melhor, de respeitar o outro, de falar, né, com um tom ameno. E às vezes a gente não vê isso, às vezes a gente vê, né, nas famílias, às vezes é alguém que fala sempre de forma ríspida, alguém que fala sempre e ofende o outro, né, sem... Então, para que as coisas, né, a Lu falou da importância do conhecimento espírita, porque o conhecimento espírita, quando a gente começa a colocar em prática esse conhecimento nos transforma. E nós vamos fazendo atenção, né? A gente presta atenção no nosso comportamento, como a gente reage diante das coisas. Agora, a gente luta contra o egoísmo, a gente luta contra o orgulho, né? Contra a falta de paciência. Existe um esforço daquele que está colocando em prática o aprendizado espírita.
Agora, não quer dizer que o marido está, ou que a esposa está, ou que um filho está, né? Então, o sucesso, né, de uma família depende de todas as pessoas trabalhando e se esforçando então essa mulher ela vai encarnar, ela vai fazer o trabalho dela, o esforço dela, mas ela vai ter 7 filhos difíceis que ela não tem controle sobre eles. Precisaria que eles também tivessem a boa vontade de fazer, né, a parte deles. Mas cada um é responsável de si. Por isso que quando César falou, né, no início, só Deus julga cada um. Somente Deus para julgar, porque às vezes numa família nós estamos fazendo o nosso possível, nós estamos colocando em prática, né, o aprendizado e o conhecimento, mas aquele que está convivendo conosco, não. Mas ele é responsável pelos seus atos, né? Então, cabe a nós, né, que nós estamos sendo esclarecidos por esse conhecimento, fazermos a nossa parte por nós e também para ajudar e para ser exemplo para os outros, porque quando a gente se transforma, aquele que está vivendo conosco se transforma também de alguma forma. Porque senão nem valeria a pena a reencarnação de uma mãe fazer um sacrifício desse para vir e ter 7 filhos difíceis, porque se o exemplo dela e o amor dela não mudasse, né, as fibras íntimas desses espíritos, não teria sentido, né? Então, Mas é aí que vem, né? Eles vão reencarnar, eles vão esquecer, né? Eles vão ter todo o período da infância no qual a influência moral dela pode determinar mudanças, né? E aí nós podemos ter, né, um avanço. Mas só deles saírem de onde estão, né? Só deles deixarem a condição de espíritos vivendo, né, nas condições em que estão vivendo e terem a chance de uma reencarnação junto de uma alma dessa, né, até onde a influência dela pode trazer, né, alterações significativas, né? E podem ser alterações bastante significativas, né? Isso já depende só- não só dela, mas deles também, né? porque ela já não seria mais só a mãe das 2 meninas, né? Ela vai ser mãe desse. Sim, Então a gente vai ver, né, os laços que vão sendo criados, né? Porque os laços aumentam. Ela vai trazer para o seio materno mais 7 espíritos que estão num estado ainda espiritual, né? Ainda nesses necessitado. estados. Mas ela vai passar a ser mãe deles. Então, são as relações que se criam, né, entre espíritos, e esses espíritos, esses vínculos vão sendo, né, o trabalho dela vai aumentar ainda mais, né, porque ela vai ter agora, sob a responsabilidade dela, mais sete Mas é um espíritos. imenso trabalho, É. né? Cezinha? É, boa noite, gente. Eu tenho um olhar para tudo isso assim, olhando como Deus é misericordioso, né? Então, a gente pegou assim, vou pegar um caso extremo só para gerar reflexão. É, Gandhi libertou a Índia, um homem, né? Com um espírito daquela. E isso a gente pega o contemporâneo, o poder que é o amor, né? E o poder que tem a reencarnação de nos dar a bênção de não lembrar do passado. Porque isso me lembra muito a minha avó, que teve 13 filhos, perdeu um no nascimento, é, e adotou um dos 13, né? Ficaram 12, sendo que o 12º foi adotado. E ela foi uma espírita, minha avó, por parte da minha mãe, que é minha mãe madrasta, né? Ela trabalhou muito com o espiritismo. E eu lembro dela comentando ela falou, quantas encarnações eu batalhei para juntar todos eles aqui. E essa mãe que vem, né, que é um espírito já muito elevado, como foi descrito, que vem de um patamar superior ao nosso lar, ela entende um outro nível de amor que nós ainda estamos caminhando para aprender, né? Ela provavelmente entende mais, né, quando Jesus falar, né, amar ao próximo como a si mesmo. Ela já deve estar numa fase deste amor maior. E então eu acredito que
a presença física desse tipo de ser de luz, né, na matéria influencia extremamente o ambiente como um todo, né? Tem outros estudos que a gente leu que uma menininha orava no quarto e as paredes, né, da casa eram influenciadas por aquele amor, né, por aquela oração. Então, eu fico imaginando um espírito dessa envergadura de luz trazendo esses espíritos sofredores que precisam de uma dose enorme de amor para eles conseguirem ter a capacidade de quebrar, né, frequências, sintonias, através de uma presença como essa. Então, eu fico pensando, né, porque Deus é a perfeição em Deus em todos os níveis de evolução é incrível. Essa força divina ela tende a nos realmente a nos dar todas as ferramentas que a gente pode para evoluir, sendo que a evolução ela tá ligada com a força de vontade. Outro dia, por curiosidade, eu estava fazendo uma pesquisa sobre o nome de Jesus. Eu queria só saber, né, porque a gente tem um estudo espírita que ele é muito profundo e o espiritismo ele não conseguiu ainda atingir a quantidade de pessoas globalmente que atingiu o cristianismo, né? Então, eu fiquei pensando fazendo uma pesquisa sobre o nome de Jesus. Eu usei um pouco da inteligência artificial para facilitar, e ali eles criam um cálculo que tem mais ou menos 2 bilhões no mundo de cristãos, mas que também existem uns 2 bilhões de muçulmanos, e que os muçulmanos também conhecem o nome de Jesus, judeus também. Então, estima-se que quase 60% da população do mundo, mesmo que não siga, conhece a existência do nome de Jesus. Então, eu vejo que essa curiosidade, ter a curiosidade por saber quem é Jesus, ela está espalhada no planeta Terra. E todos nós estamos a um passo, né? Mesmo aqueles que não conhecem, estão a um passo de conhecer pequenas coisas básicas da lei de Jesus. Então, esse conhecimento que nos leva para um caminho de aprofundamento, que consegue nos direcionar para o espiritismo, e para esses estudos mais profundos, ele está aí pairando no planeta. Ele não está escondido. Mas eu acho que é o espírito mesmo ainda muito preso, muito arraigado, talvez no próprio ego, nos próprios valores ou na vontade de exercer a sua vontade, não a vontade de Deus, que acaba criando esse distanciamento, né? Então é como se nós, espíritos, fôssemos muitas crianças com birra e escolhemos os caminhos mais difíceis porque nós queremos ou provar alguma coisa ou impor a nossa vontade. Mas eu vejo que o planeta ele tem uma estrutura, apesar de todas as coisas que a gente tem visto, existe um planeta em transformação com mecanismos em todos os níveis para que cada um, até os mais, em situações mais complexas, consigam entender a mensagem de Jesus, que era uma mensagem de passar o amor. E a partir desse momento, eu acho que a gente consegue expandir para outros níveis de conhecimento que afloram um pouco mais a consciência. Então, esse é um ponto de vista que eu quis trazer, né, dessa análise toda. Tá? Obrigado. Obrigado, Cezinha. É isso, gente. Nós temos, né? Esse livro vai nos contar uma história bastante, com várias histórias, né? Sub-histórias que são bastante significativas. Cada uma traz uma quantidade imensa de reflexão. Acho que o benfeitor espiritual visava também isso, né? Que nós possamos refletir. E não há dúvidas, né? Emmanuel, em vários momentos, diz, né? Nesse próprio livro, e nós falamos disso já no início, na introdução, e depois no primeiro capítulo, ele nos falava, né? Essa relação dos espíritos, mesmo no final do outro foi falado isso, que aqueles que estão mais avançados voltam, né? Para nos ajudar, né? Nos auxiliar, porque se não for assim, como é que nós vamos sair, né? Dos padrões mentais, né, da nossa condição evolutiva, é justamente na interação com aqueles que podem nos mostrar outras formas de agir, de pensar, de sentir,
que nós somos sacudidos para a possibilidade de fazer, né, viver de outra forma. Então, é o processo, né? É assim que funciona. E quantos desses espíritos estão encarnados, né, já tentando ajudar outros? A mãe de André Luiz é uma também, né? Se para quem conhece a história, né, André Luiz, ele precisou em sonho visitar a mãe, porque a mãe também estava num mundo superior ao dele, e a mãe disse que ela reencarnaria e iria receber o pai, que ainda estava no umbral, com as duas moças com quem ele tinha vínculos lá, que seriam filhas dela. Então, quantas, né? Quantos espíritos reencarnam nessas condições de auxílio, né? De ser uma alavanca, né? No processo de crescimento de outros que estão para trás, né? É isso. Nós vamos, né, se não houver mais ninguém que queira tomar a palavra, nós vamos caminhando para o final. Mas lembrando, né, que há muita coisa que vai ser mostrada, né, muita coisa mostrada nos livros de André Luiz, que nós precisaremos no futuro de... Primeiro nós temos que começar fazendo isso que estamos fazendo, né, estudos mais detidos, mas com o tempo nós precisaremos, né, ler estes livros com diferentes olhares, né? Termos um olhar de um físico, de um médico, de um biólogo, de um químico, porque nós vamos percebendo, né, que André Luiz vai nos descortinando um monte de fatos e nós não temos ainda o conhecimento das leis que regem, né? Nós não temos aliás, nós não temos um conhecimento muito vasto das leis que regem o mundo espiritual, das leis que regem o perispírito, né? Nós temos ideias, nós podemos deduzir um monte de coisa, nós podemos, né, ter uma ideia das coisas, mas não necessariamente em profundidade ainda. Mas é assim, né, que nós vamos, justamente com esse esforço que nós vamos buscando, né, a compreensão e que nós vamos percebendo algumas coisas que são extremamente importantes e significativas, né? Mas é isso. Vamos finalizar então por hoje. Querido Mestre Jesus, abençoe-nos, Senhor. Abençoe-nos com a presença, com o carinho de nossos benfeitores. E dá-nos, Mestre, a sabedoria de aproveitarmos estes momentos de paz, de estudo, de oração. Que nós possamos abrir as janelas da intuição, que possamos acolher as presenças de luz e de amor que nos envolvem, que possamos lembrar, Senhor, este grande processo da vida. Quantos interviram, quantos trabalharam para que pudéssemos aprender, crescer. Que nós possamos, Senhor, deixar neste mundo as marcas do trabalho, do esforço. Que nós possamos, no quadro de vida em que estamos, fazer as pequeninas coisas, os pequenos gestos, pequeno esforço, para que um dia também nós possamos, Senhor, participar dos grandes trabalhos, mas que por ora nós possamos, Mestre,
ser a voz que acalma o familiar aflito, o amigo desesperado, aquele que atravessa momentos difíceis. Que nós possamos, Senhor, aprender das pequeninas coisas de cada dia, que a santidade pertence a estas pequenas coisas. Nós lembramos, Senhor, dos 3 anos que marcaram tua passagem pela terra. Poucas vezes lembramos do filho honesto e trabalhador, dos anos de anonimato, na oficina, trabalhando em silêncio, orando e meditando, cuidando. Que nós possamos lembrar, Senhor, destes pequenos gestos e momentos que foram tão santos e importantes quanto estes que lembramos da tua passagem. Que também nós possamos santificar nossa vida nas pequenas coisas. Fica conosco, Senhor, abençoe-nos sempre. Que assim seja, Mestre.